Sim, eu vou pedir para gravar aqui, ok? Então, nós vamos começar, então, com conceitos de matrizes. O que que são matrizes? Vocês podem ver, né, que aqui ele começa falando, né, mostrando para a gente aqui uma tabela. E nessa tabela tem alguns números, eles estão dispostos em 4 linhas, tá vendo? Eu tenho aqui linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Eu tenho 4 linhas, mas eu também tenho 4 colunas. Então, aqui a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Um exemplo, né, muito usado quando a gente dispõe os números entre linhas e colunas é o calendário, né? O próprio calendário é disposto assim, dessa forma, linhas e colunas, né? Determina lá os dias do mês, da semana, enfim. Uma matriz nada mais é do que uma tabela que a gente pode organizar os números, né, em linhas e colunas conforme a necessidade de cada situação, né? Estou dando exemplo aqui do calendário, né, que é organizado em forma de matriz, ok? Essa quantidade de linhas ou a quantidade de colunas, né, é dada, ela representa o tipo da matriz, né? Então, por exemplo, quando eu digo que uma matriz é tipo M por N, quer dizer que ela tem N linhas e N colunas. Então, nesse caso aqui, né, que é esse, eu tenho uma matriz do tipo 4 por 4. Por quê? Porque eu tenho aqui 4 linhas e tenho aqui 4 colunas. Sempre o primeiro númerozinho aqui, ó, sempre vai indicar linhas primeiro, tá? Para não ter confusão. E o segundo número sempre vai indicar aqui o número de colunas. Que aí a gente sabe sempre que o que primeiro se remete a linhas e o segundo se remete a colunas. Tudo bem? Então, eu tenho aqui uma matriz tipo 4 por 4. Os elementos que estão aqui, claro que cada matriz se refere a algumas coisas, né? Depois a gente vai falar para que serve matriz, né? Não é só para calendário. Matriz é muito importante, né? Para vários assuntos. Então, aqui, né, a gente tem um exemplo da posição de cada elemento. Então, olha só, aqui, né, a 11, vocês estão vendo que o 11 fica aqui subscrito? Seria a posição aqui do primeiro elemento. Esse A11 significa que esse número, o primeiro aqui, ó, é a linha 1, e esse aqui significa que é a coluna 1. Então, ele está na primeira linha, na primeira coluna. O A12 significa que ele está na linha 1, e o 2 significa que ele está na coluna 2. Sempre assim. O primeiro númerozinho, do jeitinho que aqui a gente falou do tipo, né? Do jeitinho que falou do tipo. O primeiro númerozinho aqui, o 1, significa que ele está na linha 1, coluna 2. Seria esse aqui, 14. Depois aqui eu continuo na linha 1, mas eu já estou na coluna 3, olha. A linha é 1. Mas olha a coluna, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, o A13 significa linha 1, coluna 3. Então, a posição do elemento é muito importante, né? Olha aqui, ó.
linha 3, coluna 3. A31, o 3. Sempre o primeiro númerozinho é a linha que ele está. Então, ele está na terceira linha, olha. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Terceira linha. Linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante. Então, ele está na terceira linha. Esse 1 que vem depois significa a coluna que ele está. Coluna 1. Tranquilo isso, gente? Esse A e J é para representar que o I é a linha e que o J é a coluna. Tá aqui, ó. Esse A e J é só uma forma genérica de representar que eu estou falando especificamente de um determinado elemento, tá? É uma forma genérica, uma maneira de se generalizar, tá bom? Está dizendo aqui que a matriz A, que é o nome dessa matriz aqui, ó, também pode ser indicada por A igual a A e J, que é os elementos, do tipo N por N, M por N, né? Isso aqui é só uma forma genérica da gente dizer que a gente está falando aí de matrizes, né? Generalizando. Além de colchetes, também a gente pode representar usando parênteses. Tá vendo essa matriz aqui? Ó, ela está em forma de dentro de colchetes. Mas eu também posso colocar dentro de parênteses. Eu não tenho nada lá dentro, viu, gente? Nada, nenhuma barrinha separando esses números, nada. Por isso, quando a gente for trabalhar com matrizes, isso aqui exige da gente muito capricho, tá? Porque a coluna, um tem que ficar embaixo do outro direitinho. Se você não colocar bem organizado, depois fica muito confuso você saber se está na linha 1, coluna 2, que jeito que tá, onde que tá. Fica bem complicado, tá? Então, tem que ser muito organizado para colocar os elementos, né? Bem separadinhos um do outro, fica fácil você saber, né? Quem é, qual coluna e tudo certo, ok? Então, eu tenho a matriz B, que pode ser escrita da forma colchetes ou parênteses, né? E aí ele vem fazendo algumas perguntas aqui, a gente vai responder. Então, vamos lá. Qual é o número de elementos da matriz C, sabendo que C é uma matriz 4 por 3, e os elementos são dados por C e J, 2i menos 3j. Calma lá que eu vou explicar. Se a matriz é do tipo 4 por 3, o que significa? Tipo 4 por 3. A matriz C é tipo 4 por 3. Então, significa que ela tem 3 linhas, perdão, 4 linhas, 1, 2, 3, 4 linhas e 3 colunas. Ela é desse tipo, ó. 4 linhas, tá vendo? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Quatro linhas, 3 colunas. Quantos elementos ela tem? Simples, né? Só multiplicar aqui 4 por 3, 12 elementos. Ok?
Então, já já eu vou explicar para que a gente vai usar isso aqui, ó. 6J igual a 2I menos 3J. Vamos lá para a página 6. E aí ele vai pedir para a gente escrever a matriz C. Então, aqui, a gente vai voltar, vou voltar aqui só um pouquinho. Ele fala o seguinte, ó. Ela é do tipo 4×3, beleza. Cujos elementos são dados por CIJ igual a 2I menos 3J. Agora que eu tô vendo aqui, gente, já vai encerrar a reunião. Não vai dar tempo de terminar.